within the ranks of the general authorities of the church. Como um apóstolo da igreja, There is no man more beloved. não há nenhum homem mais amado que Joseph P. Worthley. Praise him for living the sermons Nós that he preaches. adoramos ver as mensagens que ele nos ensina. When Adam and Eve Quando Adão e Eva stepped into mortality, voluntariamente entraram na mortalidade, this celestial world would sabiam que este mundo celestial teria espinhos, cardos e dificuldades de todo tipo. perhaps their most challenging Talvez o mais difícil de compreender, no entanto, hardship, não fossem as dificuldades e o perigo que correriam, but the fact that they would now be mas o fato de que estariam doravante distantes de Deus, separados daquele com quem haviam caminhado e conversado, given them face to daquele que os aconselhara face a face. this conscious choice. Depois da escolha consciente, como diz o relato da criação, They saw him not, eles não o viram, shut out from his porque estavam excluídos de sua presença. all else that Em meio a tudo que deve tê-los preocupado, sem dúvida, essa deve ter sido a maior preocupação. God knew the challenges they Porém, Deus sabia dos desafios que enfrentariam e certamente sabiam da solidão e das dificuldades porque às vezes passariam. Por isso, ele sempre guardava sua crescente família mortal, ouvia suas orações sempre e lhes enviava profetas e mais tarde apóstolos para ensinar, aconselhar e guiar. but in times of special need, Em épocas de maior necessidade, ele enviava também anjos, messengers mensageiros divinos para abençoar seus filhos e lhes reassegurar que o céu estava sempre perto e que sua ajuda estaria sempre próxima. shortly after De fato, pouco depois de Adão e Eva se encontrarem sozinhos no mundo solitário e triste, um anjo lhes apareceu e ensinou-lhes o significado do sacrifício e do papel expiatório do Redentor prometido que deveria vir. the time for this Savior Quando se aproximava esse advento do Salvador, um anjo foi enviado para anunciar a Maria que ela deveria ser a mãe do Filho de Deus. host of angels Depois, uma hoste de anjos foi enviada para cantar na noite em que o menino Jesus nasceu. thereafter, Pouco depois disso, um anjo anunciaria a José newborn baby was que o recém-nascido corria perigo little family e que sua pequena família deveria fugir para o Egito. when it was safe to return. Quando se tornou segura a volta, um anjo levou a informação à família The three returned e os três voltaram à terra de sua herança. from the beginning down Desde o princípio e no decorrer das dispensações, Deus tem usado anjos como emissários conveying love para transmitir amor e interesse por seus filhos. Nosso tempo não permite nem mesmo um exame superficial das Escrituras ou da nossa própria história dos últimos dias, ambas repletas de relatos de anjos ministrando na terra it is rich doctrine. e tão ricas em doutrina e história. Such beings Em geral, tais seres não são vistos, às vezes são. or unseen, Porém, visíveis ou não, eles estão sempre próximos. sometimes their assignments are very Por vezes, seu papel é de enorme importância e tem significado para o mundo como um todo. De vez em quando, as mensagens são mais pessoais. Ocasionalmente, o objetivo angélico é alertar, often mas comumente, no entanto, é de consolar, prover algum tipo de atenção misericordiosa, orientação em épocas difíceis. Lehi's dream, Quando Leí, em seu sonho, encontrou em um lugar tenebroso, dark and dreary um way, deserto escuro e triste, como descreveu, by an angel. um anjo o visitou, um homem vestido com um manto branco. Ele me falou, disse Leí, Bade me follow him. e ordenou-me que o seguisse. Did follow him. Leí o seguiu para um lugar seguro e, por fim, Of salvation. pelo caminho da salvação. In the course of life, Em nossa vida, todos nós passamos às vezes por lugares escuros e tristes, circumstances circunstâncias que causam tristeza, medo ou desânimo. present day, Nossa própria época está repleta de consternações globais relativas a crises financeiras, problemas de energia, ataques terroristas e calamidades naturais. Tais distúrbios se traduzem em preocupações individuais e familiares, não só quanto a um teto sob o qual viver e ao alimento para nos suster, mas também quanto à segurança e ao bem-estar de nossos filhos.
e as profecias modernas sobre o nosso planeta. Mais sérias do que essas, e às vezes a elas relacionadas, estão as questões da decadência ética, moral e espiritual entre populações grandes e pequenas, aqui e no exterior. Mas testifico-lhes que anjos ainda são enviados a nos ajudar, assim como foram enviados para auxiliar Adão e Eva, para ajudar os profetas e, de fato, para confortar o próprio Salvador do mundo. Mateus relata em seu Evangelho que depois de Satanás ter tentado Cristo no deserto, chegaram os anjos e o serviam. Mesmo o Filho de Deus, Ele próprio um Deus, teve necessidade de conforto celeste durante sua jornada mortal. E assim, tais ministrações serão dadas aos justos até o fim dos tempos. Como disse Mormon a seu filho Moroni, que também um dia seria um anjo, cessaram os dias de milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Ou fará ele isso enquanto durar o tempo, ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo? Eis que vos digo não, porque é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os filhos dos homens, pois eis que a Cristo estão sujeitos, para ministrarem de acordo com a palavra de sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. Convido todos que ouvem a minha voz a terem ânimo, encherem-se de fé e a lembrarem-se de que o Senhor disse que Ele lutaria nossas batalhas e as batalhas de nossos filhos e as batalhas dos filhos de nossos filhos. E o que fazemos para merecer tal proteção? Devemos buscar diligentemente, orar sempre e ser crentes. Então todas as coisas contribuirão para o nosso bem se andarmos retamente e nos lembrarmos do convênio que fizemos. Os últimos dias não são uma época de medo e pavor. Eles são uma época para sermos crentes e nos lembrarmos de nossos convênios. Falei até aqui da ajuda divina, de anjos enviados para nos abençoar em épocas de necessidade. Mas quando falamos daqueles que são instrumentos na mão de Deus, nos lembramos de que nem todos os anjos vêm do outro lado do véu. Alguns deles caminham conosco e falam conosco, aqui, agora, todos os dias. Alguns deles moram em nossa própria vizinhança. Alguns deles nos trouxeram ao mundo. E no meu caso, um deles concordou em casar-se comigo. De fato, o céu não pode parecer mais próximo do que quando vemos o amor de Deus manifestado na bondade e na devoção de pessoas tão boas e tão puras, que anjos é o único título que nos vem à mente. Nesse espírito, gostaria de contar-lhe um relato de um colega de meu amigo BYU, Clean Barris. Com o espírito e vozes daquelas crianças, deixe compartilhar uma experiência de um colega meu da BYU, Clean D. Barris. Faço com a devida permissão de sua esposa, Marilyn, e de sua família. Falando de sua infância, passada em uma grande fazenda de Idaho, o irmão Barris contou que sua responsabilidade noturna era de reunir as vacas para a ordenha. Como as vacas pastavam em um local que margeava o perigoso rio Teton, a regra estrita da família Barris era de que, durante as enchentes da primavera, os filhos nunca deveriam ir atrás das vacas que tentassem atravessar o rio. Deviam, em vez disso, voltar sempre a casa e pedir ajuda aos mais velhos. Certo sábado, logo depois de seu 7º aniversário, os pais do irmão Barris prometeram à família que iriam ao cinema se as tarefas fossem terminadas a tempo. Mas quando o pequeno Clean chegou ao pasto, as vacas que ele procurava tinham atravessado o rio, mesmo com as águas em seu volume mais alto.
Sabendo que a incomum oportunidade de ir ao cinema corria risco, ele decidiu ir sozinho atrás das vacas, apesar de ter sido alertado muitas vezes para nunca fazê-lo. Ao fazer o seu velho cavalo Banner entrar na corrente fria e rápida, o menino mal conseguia ver a cabeça do cavalo acima da água. Um adulto sobre o cavalo estaria seguro. Mas por ser tão pequeno, a corrente cobria o irmão Barris completamente, exceto quando o cavalo, aos saltos, se lançava à frente, fazendo a cabeça de Clem sair da água só o suficiente para respirar. Agora narro nas palavras do próprio irmão Barris. Quando o cavalo finalmente galgou a outra margem, entendi que minha vida correra grande perigo e que eu tinha feito algo terrível. Eu desobedecera conscientemente a meu pai. Senti que só poderia me redimir se trouxesse as vacas em segurança de volta. Talvez assim meu pai me perdoasse. Mas já estava ficando escuro, e eu não tinha certeza de onde estava. O desespero tomou conta de mim. Eu estava molhado, com frio, perdido e apavorado. Desci do cavalo, caí ao chão e comecei a chorar. Entre os fortes soluços, tentei fazer uma oração, repetindo várias vezes ao Pai Celestial: sinto muito, perdoe-me. Sinto muito, perdoe-me. Orei por muito tempo. Quando finalmente ergui a cabeça, vi, entre lágrimas, um ser vestido de branco vindo em minha direção. Na escuridão, tive certeza de que era um anjo enviado em resposta às minhas orações. Não mexi um dedo, nem fiz nenhum ruído enquanto ele se aproximava. Tão assombrado estava eu com a visão. O Senhor realmente enviaria um anjo a mim, que tinha sido tão desobediente? Então uma voz familiar disse: Filho, estava procurando você. Na escuridão, reconheci a voz de meu pai e corri para os seus braços estendidos. Ele me abraçou apertado e disse amorosamente: fiquei preocupado. Que bom que o encontrei. Tentei dizer-lhe o quanto sentia, mas só palavras desconexas saíram dos meus lábios trêmulos. Obrigado. Escuridão. Medo. Rio. Sozinho. Mais tarde fiquei sabendo que, quando eu não tinha voltado, meu pai saíra à minha procura. Quando viu que nem eu, nem as vacas podiam ser encontradas, ele soube que eu tinha atravessado o rio e que corria perigo. Devido à escuridão e à escassez de tempo, ele tirou as roupas e ficou só com as cerolas térmicas brancas. Amarrou os sapatos no seu pescoço e atravessou a nado o traiçoeiro rio para resgatar o filho que se perdera. Meus amados irmãos e irmãs, testifico-lhes que anjos, tanto celestiais quanto os mortais, existem. Ao dizer isso, estou testificando que Deus nunca deixa-nos sós ou desamparados nos desafios que enfrentamos. Nem deixará de fazer Ele isso enquanto durar o tempo, ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo. Às vezes, global ou pessoalmente, podemos sentir-nos distantes de Deus, afastados do céu, perdidos e sós
em lugares escuros e tristes. Muitas vezes esta situação pode ser causada por nós mesmos, mas mesmo assim, o Pai de todos nós está vigilante e pronto para ajudar. E sempre há aqueles anjos que vêm e ficam ao redor, visíveis ou não, conhecidos ou anônimos, mortais ou imortais. Que possamos todos ser gratos pela promessa do Senhor e crer mais prontamente nela. Uma das escrituras prediletas de Presidente Monson: irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Nesse processo de orar, que os anjos nos sustenham, que todos procuremos ser um pouco mais angelicais, com uma palavra amável, um braço forte, uma declaração de fé e o convênio que fizemos anteriormente. Quem sabe, então, possamos nós ser os emissários de Deus para alguém que está, talvez uma criança da primária, que esteja chorando, escuridão, medo, rio, sozinho. Isso eu rogo, em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.